Olá gente, tudo de bom? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião. Vou estar falando aqui um pouquinho para você sobre a anatomia dessa face medial do cérebro. E essa parte posterior, ou seja, posterior ao sulco central, ela é sensitiva. Então, se o paciente desenvolver uma isquemia nessa região, a perna e o pé dele esquerdo vão ficar com algum grau de hipoestesia, ou seja, redução das modalidades de sensibilidade. Pode ser dor, temperatura, tato epicrítico, propriocepção, etc. Então, só lembrando, o lóbulo paracentral tem uma área que pertence ao lobo frontal, que é uma área motora, e a outra parte posterior pertence ao lobo parietal. Agora a gente já mudou de lobo. A gente estava falando do lobo frontal, agora a gente vai estar falando aqui do lobo parietal. Então essa região aqui é denominada precúneo. É precúneo porque essa outra estrutura aqui, ó, ela é denominada cúneo. Então o precúneo, existe aqui as áreas 5 e área 7 de Brodmann. São áreas modais, no caso da motricidade. No lóbulo direito, por exemplo, está envolvido com funções cognitivas visoespaciais, a parte artística do paciente, né? Imaginando que o paciente tenha, né, o hemisfério esquerdo dominante para a linguagem. Porque se o paciente desenvolver uma isquemia do lado, nessa região, só que do lado esquerdo, ele vai ter alterações geralmente da matemática, de cálculo, né? Então vamos lá. Acho que o primeiro passo é a gente definir onde está o sulco central. O sulco central ele é relevante porque ele separa o que é lobo frontal daquele que é parietal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar um sulco que passa lateralmente, né, que é o sulco lateral ou fissura de Sylvius, que separa o que é lobo frontal do que é temporal. Outro ponto de interesse é um tipo de sulco especial, que é a fissura longitudinal do cérebro, que separa os hemisférios cerebrais, que ela passa bem na linha média. Então ele é também outro ponto de interesse anatômico. Então vamos agora para uma parte, falar um pouquinho sobre o lobo parietal. Então o limite anterior do lobo parietal vai ser o sulco central, que está bem aqui. Atrás, posterior ao sulco central, a gente vai identificar o giro pós-central, que é esse aqui, passando de fora a fora. O giro pós-central é muito importante, porque aqui é a área sensitiva primária, ou somestésica primária. Então, se o paciente desenvolve alguma lesão desse córtex, ele vai desenvolver algum grau de hipoestesia contralateral. Aqui no hemisfério esquerdo, então o hemicorpo dele direito vai ter perturbações da sensibilidade tátil, epicrítica, protopática, térmica, álgica, proprioceptiva. Esse córtex ele alberga 3 áreas de Brodmann, áreas 3, 2 e 1. Então a gente tem 3 mapas aqui da superfície do corpo. Existe uma somatotopia específica. As regiões internas da linha média aqui corresponde à perna e pé, e as regiões laterais a gente tem tronco, face, braço. Então aqui tem a posterior ao giro pós-central, você tem o sulco pós-central, bem aqui. Isso é importante, dá pra gente ver direitinho. E posterior a ele a gente vai encontrar 2 conjuntos de giros. Vai ter um maior aqui e o outro praticamente do mesmo tamanho aqui. Então a gente denomina o lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Esse sulco é o sulco intraparietal, é o que separa então o que é lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal superior, a gente já comentou aqui, ele continua
medialmente como pré-cúneo. Aqui alberga a área 5 e a área 7 de Brodmann, do lado esquerdo, em um paciente que a área da linguagem ela se localiza no hemisfério esquerdo e geralmente está envolvido com uma parte da matemática, de cálculo aritmético, e o lóbulo parietal inferior ele é tido como também um componente da área de Wernicke, que é a área da decodificação da fala, da escrita, né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem outros 2 giros que são bem relevantes, que estão envolvidos com a área de Wernicke. Se você seguir aqui o sulco central, sulco lateral, desculpa, vocês vão encontrar um giro, que é o marginal, giro supramarginal, localizado aqui. Quando ele termina o sulco lateral, a gente vai ter o giro supramarginal. E no final do sulco temporal superior, se você continua, você vai chegar em um giro também, que é o giro angular. Então, o supramarginal com angular, mais a região posterior do temporal superior, região posterior do giro temporal superior, a soma disso a gente tem a área, né, da decodificação da linguagem que a gente está escutando, né, a área de Wernicke. Então é bem importante nesse aspecto.